Êxtase. Questão 439. Que diferença há entre êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Então, no sonambulismo pode ser provocado ao natural e a pessoa vai ter percepções do mundo espiritual mais apuradas e vai trazer notícias que for permitida, que sempre tem alguém controlando para permitir ou não. No êxtase, a pessoa, ele próprio força esse estado e começa a ter visões do mundo espiritual. Essas visões são confiáveis? Como são essas visões? Vejamos. No caso, a pessoa pode estar no estágio de treinamento, o médium, de ir do sonambulismo para o estado de êxtase também, com o treino. O êxtase é a pessoa aprende a sair do corpo e a ter determinadas visões e outras percepções. No sonambulismo, às vezes ele é natural, às vezes ele é provocado. Mas não é a pessoa que fala assim, eu vou fazer isso agora e vai provocar. Tem condições para aquilo que não aconteça. E no êxtase, é lógico, a gente vai ver agora para frente quando e como ele se dá. Questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, o estático ele vai em determinados locais que lhe é permitido ou tem visão desse determinado local que lhe é permitido. Mas tudo tem um limite. E aí o cuidado que as pessoas que querem fazer esses exercícios tem que ter, porque tem que ter um espírito para trazê-lo de volta, tem que ter uma assistência física também perante a pessoa. Então sempre é bom ter assistência humana de alguém encarnado e assistência de alguém desencarnado. Porque senão, vejamos. Questão 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prende à Terra. Então, um dos cuidados que tem que ter, por isso tem que ter o assistente físico, o assistente espiritual, que a pessoa chega lá, vê todo o trabalho que é feito no mundo espiritual de uma forma muito mais tranquila, muito mais equilibrada, e a vida dele aqui está um inferno, ele quer ir para lá. Mas você tem que cumprir a sua etapa aqui, por mais ruim que esteja a sua etapa evolutiva. Tem que cumprir até o final, para que você quite parte das suas dívidas perante a justiça divina. E também o espírito, no caso, além dele ter esse tempo que ele tem que cumprir, ele não vai ter plena sintonia com aquele mundo espiritual que ele está visitando muitas vezes. Se ele sair antes, ele vai perder a oportunidade de voltar para aquele mundo. Ele vai ficar em condições inferiores, tanto espiritual quanto em futuras encarnações. Então, quanto mais tempo nós ficarmos aqui na Terra, o importante é nós entendermos isso, que nós temos que nos esforçar para ficar o máximo possível aqui. Porque quanto mais ficarmos aqui, mais nos depuraremos para as próximas existências. Questão 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente. Poderia morrer. Por isso é que é preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. E é diferente de ser a cadeia que o prende ao corpo. Então a pessoa tem lá 40 anos, tem filhos para criar, ele chega lá, tudo maravilhoso. Ele quer ficar. Mas aí tem as cadeias que o prendem ao mundo terreno, tem a família que ele tem que criar. Não é hora ainda dele partir. Então nós temos compromissos, temos etapas
que temos que fazer de tudo para ficar aqui mais tempo e não querer antecipar o tempo. Então, no caso, o médium que vai ficar ali conduzindo o outro médium que está estático, ele tem que estar muito ciente da responsabilidade que ele tem de chamar o médium estático de volta. E apelar para tudo que ele gosta aqui na Terra, que ele tem afeição, que está ligado a ele na vida. Se nós estamos falando de uma equipe mediúnica, tem que estar todos somando energia para que os trabalhos aconteçam com segurança. E o dialogador e o dirigente, eles têm que estar muito atentos nesse desdobramento dos médiuns para que eles os tragam de volta. A mediunidade de desdobramento, tanto sonambúlica como por êxtase, ela é bem rara. Poucos a têm. O Chico fazia muito desses desdobramentos, mas o Chico tinha plena consciência do dever que tinha que cumprir aqui e viveu aqui quase 100 anos. E só saiu o dia que estava todo mundo feliz, comemorando mais um campeonato mundial pela seleção brasileira. Então, o momento que ele foi e que as pessoas comemorassem bastante. Portanto, que quando foi consultar as lideranças espíritas, não, divulgue o título, divulgue a alegria do brasileiro e faça a cobertura normal que vocês acharem cabível para o sepultamento. Mas o Chico queria ir partir da Terra quando os brasileiros estivessem muito felizes e, logicamente, que ninguém vai ficar triste porque o brasileiro está comemorando o título da seleção. Foi assim que ele escolheu, foi o dia que ele escolheu. Tinha motivo para ele escolher partir no dia que todo mundo estivesse muito feliz. Então, por isso ele tinha essa plena liberdade de viajar pelo mundo astral, mas ele tinha compromisso de ficar aqui. E assim tem muitos médiuns que têm isso. Essa responsabilidade de saber que tem que cumprir essa etapa aqui, ficar aqui quanto tempo o nosso corpo físico aguentar, é que é importante. Questão 443. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? O que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo o melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias a fim de ser mais compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. É muito comum as pessoas que falam que foram abduzidas. Logicamente que vai ter N situações, mais uma explicação espírita para essa situação, porque a pessoa não vai com o corpo para aquelas naves, eles vão com o espírito. O corpo está lá dormindo, ele passou a noite toda dormindo, mas ele sente que ele foi abduzido para uma nave, e aquilo é muito real para ele. Conforme está aqui na questão anterior, no tópico, nesse slide anterior, é real para ele que está lá dentro daquela nave passando pelo tratamento. E porque muitas das vezes eles tratam a região genésica da pessoa, os aparelhos reprodutivos. Porque é onde as pessoas aqui na Terra têm mais problemas, mais traumas, mais preconceitos. Mas tem pessoas que não podiam engravidar, foram lá para a nave e ficaram grávidas depois. Mas o motivo para a gente entender que ela passou por um tratamento e não que ficou grávida de algum ET. Então, nós temos que prestar atenção que na forma com que a pessoa vê é a cultura que ele tem. Se ele só lê sobre abdução, ele faz tudo para ele, vai ser abdução. Se ele entende as dimensões espirituais, um pouquinho delas, sobre a viagem astral, desdobramento, os trabalhos que são feitos no mundo espiritual, então ele vai ver que ele passou por um tratamento em um aeróbus e não uma nave. Então, nave não existe? Claro que existe, e muitas. E até mesmo podem vir fazer tratamento, até porque 95% das pessoas que estão encarnadas na Terra são de outros planetas. Não importa em qual continente. Nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, no Oriente Médio, 95% são de outros planetas. Então, é comum, é possível, né, que eles venham de lá com as suas espaçonaves, levam as pessoas para o tratamento devido, mas depois disso a pessoa ficou grávida. Bem possível.
Ah, um espírito ET? Nós todos somos ETs. 95% de nós somos ETs. Só não lembramos. Uns estão aqui na Terra há 40 mil anos, outros há 40 anos, outros há 400 anos. E cada um, segundo a sua necessidade evolutiva, vai tendo as informações necessárias para que ele possa aprender, possa crescer, possa aperfeiçoar. O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem. Porque, então, se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. E aí vem o perigo. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa questão desse êxtase, porque cada um vai ver aquilo que é inerente ao seu processo evolutivo e vai trazer informações de acordo com a sua cultura espiritual. Pouquíssimos vão vir com revelações que transcendem aquele aspecto, até porque ele não vai encontrar palavras para definir. Se uma pessoa nunca leu nada de física quântica e ele vai fazer um desdobramento, o espírito vai falar para ele sobre física quântica, ele vai voltar para cá falando o quê? Ele não estudou aqui. Então tudo que ele vai falar vai passar pelo prisma do que ele entende, e alguns poucos, é possível, tragam uma informação a mais. Mas se você não estiver estudando aquele assunto, dificilmente você vai conseguir trazer aquele assunto de forma clara. Da mesma forma, se você quer descrever o mundo espiritual, você tem que familiarizar-se com ele. Ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o que é o Espiritismo. Aí você tem uma familiarização com o mundo dos espíritos e você não vai ser enganado e nem vai ser joguete de espíritos mistificadores que querem te fascinar. A gente vê casos, a pessoa chega para a gente e conta com toda emoção, com toda exaltação. A gente fala assim, mas no tal livro não conta uma história assim, desse jeito, que dá para levar para esse entendimento X e não Y. Aí a pessoa nem quer conversar mais com a gente porque ele está perdendo o glamour de ter ido numa espaçonave, conversado com ET, quanto na maioria das vezes, não é que seja impossível conversar com ET, mas na maioria das vezes ele está conversando com espíritos que eles são afins, que eles são amigos e protetores, companheiros de outras épocas, ou espíritos que têm responsabilidade de tratar o grupo de pessoas que estão encarnados naquela região, ou naquela congregação religiosa. E aí, eles vão atender essa pessoa que é mais sensível, tem mais capacidade de reter as informações do sonho, ele acorda lembrando de quase tudo, esse quase porque tem a parte que ele vai colocar o temperinho dele. Todo mundo sabe fazer arroz. Botou água, óleo, tempero e bota para cozinhar. Mas tem uns detalhes que cada pessoa faz um arroz de um jeito. Da mesma forma, as nossas percepções do mundo espiritual vão vir com o nosso tempero especial dentro daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós estudamos. Poucos vão ter uma visão mais ampla. E a questão da mediunidade de êxtase ser pouco encontrada é também porque ela requer ali uma grande maturidade espiritual. Se você vai para um plano que você está se sentindo super bem ali, que as energias são boas, a tentação do espírito ficar ali é muito grande. Existe bastante pessoas que têm essa possibilidade do êxtase. Toda comunicação mediúnica vai ter uma pequena fração de êxtase, porque o espírito vai se deslocar e ele também vai controlar aquelas situações e também vai ver o que o espírito se vivenciou, o que o espírito sentiu. Mas ele vai estar dentro da sala mediúnica. Ele não vai sair, ele vai captar o campo mental daquele espírito e como o espírito está pensando naquele trauma que ele vivenciou 100, 200, 500, até 2000 anos atrás ou mais, ele vai conseguir ver aquela cena. E quando, em alguns casos, o espírito pode ir ao plano espiritual, o André Luiz, na série André Luiz, se eu não me engano, eu não vou lembrar qual o livro que está agora a cena, descrevendo o fato, eles vão para o mundo espiritual, mas o médium vai com um capacete, para quando eles fosse passar em algum lugar que ele não pudesse ver, alguém controlaria esse capacete para que ele não visse aquelas cenas. Ele só via o que ele poderia ver. Então, a reunião mediúnica séria, com espíritos sérios, o médium vai fazer o desdobramento de forma útil, produtiva e que
venha somar para aquela equipe que está ali. Questão 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? É bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrever a vida passada e a futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério, que a sua razão inutilmente procura devassar. Nem sempre a pessoa vai poder ver a vida futura, poder ver a vida passada. Nem sempre. Mas sempre vai ter pequenas lembranças, pequenas recordações da vida da pessoa ou do espírito que ele atendeu. E muitas das vezes a gente acorda à noite com um sonho como se fosse da nossa vida passada. E quando a gente vai ganhando experiência, vai estudando a doutrina espírita, a gente vai vendo que nós servimos de médiuns para espíritos que tinham que ver a vida passada, então não era a nossa vida, porque como que a gente ia ter tantas vivências diferentes em uma vida passada, em vidas passadas? A gente ia ter uma encarnação a cada 50 anos. Então, temos que ter muito cuidado quando se fala em ver a vida passada e quando se fala em ver a vida futura. Quando a gente vai atender um espírito que está aprontando muito no plano espiritual, intuindo as pessoas para irem para caminhos bem perigosos. Aí eles falam assim, olha, você vai ter que reencarnar lá no Chad, que é um país bem pobre, com bastante dificuldade. Você vai nascer com várias limitações físicas e mentais. Aí a pessoa acorda, o médium sai daquele estado sonambúlico, de transe mediúnico, e à noite vai completar aquilo lá, ele sonha, meu Deus, eu vou ter que reencarnar lá, nesse país X, com condição X, Y, Z. Então ele tem que saber separar para não ficar perturbado com aquela situação. E é bom, às vezes, nem lembrar. E os médiuns que trabalham com espíritos sérios nem sempre vão lembrar, porque os espíritos vão dar um jeito de bloquear o sonho. E quando ele lembra, logicamente o mentor chega e avisa, olha, isso aí, você atendeu um espírito que vai passar por essa situação, não você. Então, são um conjunto de fatores que levam-nos a raciocinar e a entender melhor a visão e que nós tivemos ou no estado sonambúlico ou no estado de êxtase ou durante os sonhos, que é mais ou menos a mesma coisa, só que no sonho ele é menos consciente, no êxtase e no sonambulismo ele é mais consciente. No caso, se a pessoa tiver uma mediunidade de êxtase bem aprofundada, e ela usar drogas, ela vai alterar profundamente essa mediunidade? Ela vai conseguir ver, não no plano espiritual superior, mas um bem inferior. No próprio fato dele ir usar uma droga para entrar em êxtase, mostra que ele está sob a influência de espíritos não muito bons. Aí você vai falar para mim assim, mas existe exceção? Existe exceção, mas nós temos que ter cuidado com as drogas, porque além delas provocarem, nos levarem para planos espirituais inferiores, na maioria das vezes, elas também criam lesões físicas e psíquicas, que para alguns é bem complicado. O certo é, Kardec, quando falou em desenvolver mediunidade, ele usou o quê? Caridade, oração e treinamento. Você quer ser médium, dentro dos pontos de vista espírita? Caridade, oração e treinamento mediúnico. E, logicamente, que dentro disso tudo está o estudo da mediunidade. Se a gente está estudando os livros da Cirendeira Luiz, a gente vai perceber que as nossas percepções psíquicas vão aumentando. Mas é bom, antes disso, estudar as obras básicas para que a gente não se perca no caminho das informações que a gente recebe. Questão 446. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista, nem ateu. Então, para que você estude esses fenômenos, vocês têm que estar preparado para entender o mundo psíquico. E se você for materialista ou ateu, logicamente você vai deixar de ser.